Bom, depois do impacto da morte do Papa Francisco, ontem, 21 de abril, quando o noticiário que dominou o mundo só tratou praticamente desse assunto, as coisas começam a voltar à normalidade no Brasil. Ontem, feriado nacional que marca a morte de Tiradentes, os 65 anos de Brasília, a cidade que se tornou capital da República Brasileira, construída por Juscelino Kubitschek, e o aniversário de morte de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito por um colégio eleitoral no fim da ditadura militar, isso há 40 anos. O Noticiário Nacional inicia nesta semana tendo como protagonista o Supremo Tribunal Federal, que discute agora pela manhã se recebe ou não a denúncia do Procurador-Geral da República contra um outro grupo de auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusados de tentarem implantar uma nova ditadura no Brasil. O primeiro grupo de acusados da tentativa de um golpe já virou réu, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns militares de alta patente do Exército e da Marinha, como o general Braga Neto, que além de ter sido ministro de Bolsonaro, também foi candidato a vice-presidente da República em 2022, na chapa encabeçada por Bolsonaro. Aliás, a propósito de Bolsonaro, ele continua hospitalizado em Brasília depois de uma nova cirurgia para corrigir problemas no seu intestino. Ele já é réu e já foi citado para apresentar a sua defesa e o rol de testemunhas, porque já começa então a tramitação do processo crime, que foi iniciado com o recebimento da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. Agora vem o segundo grupo. Se a denúncia for recebida, esse grupo também se tornará réu. E aí vai ter início o processo crime. Capitão Wagner nos concedeu uma entrevista na última sexta-feira para falar sobre os primeiros 100 dias da administração do prefeito Evandro Leitão em Fortaleza. Wagner falou sobre vários temas e, especialmente, sobre a qualidade da merenda escolar, que as escolas da Prefeitura de Fortaleza servem aos jovens estudantes. Antes, a merenda escolar já havia sido motivo de críticas. A merenda escolar da gestão Evandro Leitão já havia sido motivo de críticas, inclusive pelo ex-prefeito José Sarto. Wagner, ao que sabemos agora, conforme está registrado no blog do Edson Silva, tem informações detalhadas sobre a merenda escolar de Fortaleza e outros pontos da administração Evandro Leitão que lhes foram entregues por um influente petista de Fortaleza ligado a Luiziane Lins. Vamos ouvir um pequeno trecho do que disse o capitão Wagner. Edson, ele prometeu que essas regionais teriam autonomia para serviços básicos, como a limpeza urbana, pequenas reformas ali na comunidade. Eu acho que esse é o formato correto da regional, mas ter
na regional secretário, só gera um inchaço ainda maior na máquina. Como ele tem reclamado tanto de que recebeu um município com dificuldades, qualquer gestor mais responsável, ele teria enxugado a máquina, não teria inchado a máquina. Não só criou mais um regional, Edson, mas criou outras secretarias, outras 3 secretarias que incham ainda mais a máquina. A minha ideia, logicamente, se tivesse sido eleito, era diminuir o número de secretarias para sobrar dinheiro para comprar o medicamento, para melhorar a alimentação das crianças na escola. A gente tem denúncia de pais de alunos de que a proteína que a criança recebia na escola, na sua alimentação, foi reduzida em 30%. Eu vi que o secretário de Educação se chateou e eu tenho um respeito muito grande pelo Edilvan, mas é uma reclamação dos pais, é uma reclamação dos diretores de creches conveniadas, que houve de fato essa redução na proteína. E muitas crianças só têm essa alimentação durante todo o dia. Então, é preocupante o que a gente está vendo na educação, na saúde e na gestão como um todo. Se você está com dificuldade financeira, você tem que saber fazer o dever de casa, enxugar a máquina e, com isso, ter a condição financeira de atender a essas demandas. Bom, repetindo, o capitão Wagner tem recebido informações de pessoas do PT. E uma boa parte dessas informações diz respeito a insatisfações que há na Secretaria de Educação do município. Aliás, há um movimento de professores para a decretação de uma greve já nas próximas horas. O secretário de Educação, Edilvan, já foi cientificado dessas insatisfações. A revista Veja, do último fim de semana, diz que Ciro Gomes pode deixar o PDT. Segundo a revista, o partido insistirá que ele, Ciro, seja novamente candidato à presidência da República, sobretudo num cenário em que Lula e Bolsonaro estejam fora da disputa presidencial. A revista cita a posição de Ciro nas últimas pesquisas, mas enfatiza que ele continua dizendo que não disputará mais mandato eletivo. Ciro registra a Veja, no encontro recente com os deputados federais do PDT, fez uma avaliação muito negativa do governo Lula e conclui a matéria da Veja. Ciro deixará o PDT se o partido resolver apoiar uma candidatura de Lula no próximo ano. No Ceará, os pedetistas ligados a Ciro já estão, de fato, fora do PDT. Eles aguardarão apenas a janela partidária em março próximo para desfiliarem-se. Ou podem até antecipar, se até lá surgir um novo partido que eles simpatizem. Esse novo partido pode vir de uma federação, no caso, a que se está concluindo entre União Brasil e PP, progressistas, anunciada para ser oficializada no fim deste mês. Aliás, o PDT, como já dissemos aqui, está fechando suas portas no Ceará, porque uma parte dos deputados federais já deixou o partido e os que não deixaram estão prometendo deixar, tanto para ir ou para o PT ou mesmo para o PSB, o partido de simpatia deles, porque lá está o ex-governador Cid Gomes, que deixou o PDT e foi para o PSB. O prefeito Evandro Leitão quer contratar alguns milhões de empréstimo.
e ele já mandou, inclusive, as mensagens para a Câmara Municipal. Essas mensagens chegaram no Legislativo Municipal no fim da última semana e já estão na pauta da sessão desta manhã da Câmara Municipal. Amanhã nós detalharemos mais as mensagens desses empréstimos, mas uma delas autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com ou sem garantia da União. A outra autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento com a garantia da União. Uma terceira autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com ou sem garantia da União. São duas propostas de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. E, finalmente, uma outra que autoriza o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. Não diz se tem garantia ou não da União. São alguns milhões de reais que o prefeito Evandro Leitão quer contratar e, por isso, está pedindo autorização da Câmara Municipal, que, sem dúvida, não negará. As mensagens já estão na pauta, repetindo, na sessão desta terça-feira. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã, convidando-os a seguirem conosco